Pedro tem sido, num bom sentido, um objeto da nossa meditação, por ser Pedro o homem, a pessoa que Jesus notificou, trouxe notoriedade, visibilidade como um líder da igreja, como uma estaca, um esteio, uma coluna da igreja. Foi a primeira pessoa a quem Jesus referiu a ideia dele se tornar sobre a face da terra uma pedra de edificação, aonde o céu ia construir coisas sobre ele. Mas teologicamente Jesus estava falando dele, a rocha, e não de Pedro. Naquele momento, quando Jesus disse: Pedro, tu és pedra, e sobre essa pedra edificarei a minha igreja, Jesus estava dizendo que uma vez que a pedra angular é Cristo, Ele vai selecionar outras pequenas pedras para que o céu construa coisas. Então Pedro tem sido, porque o que Deus está fazendo, Deus está reconstruindo a sua casa. Entenda, irmãos, faz uns 4, 5 meses, coisas parecidas, acho que faz uns 5 meses, como a gente viaja muito no Brasil, em 5, 6 meses, eu voltei para casa e eu disse: Lulu, está acontecendo um fenômeno não, vou tirar essa palavra, mas está acontecendo um elemento, que eu estou entendendo uma coisa que o Senhor está fazendo. Eu comecei a passar, por onde eu tenho pregado o Evangelho, nos púlpitos, pelo menos nos louvores, pelo menos uma das 3, 4, 5 canções que são cantadas, uma delas está falando sobre casa. E começou a borbulhar, ao mesmo tempo, canções que começaram a vir para cima, a ser tocada, que fala sobre casa. E passei a olhar letras de algumas delas, não era uma letra extraordinária, porque tem mais do que a ver com o que a letra propriamente está dizendo, mas com o que Deus está comunicando, que Ele está reconstruindo a sua casa. Isso é notório pelas muitas canções sobre casas, não que passaram a ser escrito, mas que Deus trouxe para a elevação, de ser cantada e ministrada para construir nas regiões celestiais, isso que Ele quer fazer. E os irmãos da adoração precisam entender isso, que as canções que Deus dá não é o que Ele está fazendo, mas o que Ele está comunicando sobre o que Ele quer fazer. Quem aqui é do tempo que ia para o mato orar e os gravetos acendiam? E a gente achava uau, e o tempo do graveto era maravilhoso. Não é o tempo, ele ainda acende, mas o bom dos gravetos acendendo é que você podia levar um parente incrédulo junto, porque como era um fenômeno físico, não dependia de fé para ver, podia ter um incrédulo ali que via também. Eu lembro que nós íamos orar de madrugada e os gravetos tudo acendiam. Eu vinha para casa com aqueles gravetos dentro da Bíblia, chegava em casa de madrugada, acordava a Lulu, nós ia para a sala, eu apagava a luz, abria a Bíblia com os gravetos dentro, tudo escuro, de repente começava a adorar e os gravetos acendiam em cima da Bíblia. E a gente pensava: uau, o que Deus está fazendo? Irmãos, Deus não estava fazendo nada, Deus estava comunicando o que Ele queria fazer. Por quê? Porque Jesus disse: se fizeram isso com o galho verde, que é Ele, quanto mais farão com os galhos secos, que estava falando de nós. Então aquilo ali, Ele estava anunciando o que Ele queria fazer, e não botar fogo em graveto feito de madeira, mas em nós nos incendiar. Não tinha a ver com o que Ele estava fazendo, mas com o que Ele queria, estava anunciando sobre o que Ele iria fazer. Então quando uma canção explode, não é o que Deus está fazendo, é o que Ele está comunicando que quer fazer. Por isso que as canções são elevadas, que é Deus enchendo os céus para que isso aconteça. Porque que é a mesma coisa que o diabo faz quando ele abre portais por meio de músicas, para fazer o que ele quer fazer. Porque adorações e canções estabelecem movimentos no reino do Espírito. Assim como danças também estabelecem movimentos no reino do Espírito. Não esqueça que foi por meio de uma dança que a voz profética de João Batista foi arrancada. Porque são movimentos que estabelecem uma voz, uma comunicação, constrói coisas nas regiões celestiais, porque a movimentação profética vem na frente para que o apostólico possa se estabelecer.
E Pedro, ele é alguém que a gente tem estudado exatamente porque Jesus estabeleceu ele. Diz, cara, você é uma pequena parte de mim, eu sou uma rocha, você passa a ser uma pedra, você vai ser base de construção para mim também. E no capítulo 5 vai falar da pesca, mas nós já lemos, não vou ler agora não, já acabamos de ler. Quem prestou atenção, irmão? Tá bom, vou pregar para esses 4 que prestaram atenção e o restante vai aprendendo na hora. Estou brincando, pelo amor de Deus, não se ofenda, vamos ser amigos, a gente tem pouco tempo. Mas a verdade é que o encontro, quando Jesus chama Pedro, a Bíblia diz que Jesus chega em Pedro, tinha 2 barcos na praia, certamente, irmãos, tinha mais barco, mas a Bíblia fala que aqueles 2 barcos eram, eu sei porque eu sou do segundo porto pesqueiro de Itajaí, é a minha cidade. Do Brasil é a minha cidade. Itajaí é o segundo porto pesqueiro do Brasil. E quando fala de 2 barcos, fala de uma pesca de parelha. Pesca de parelha é quando a rede fica toda num barco, e quando eles entendem que o proeiro percebe o cardume, então ele dá a ponta para outro barco, e outro barco vai cercando, eles vão dando rede, cercam, até que os 2 barcos se encontram, e eles cercam o cardume e puxam. E a Bíblia diz que Jesus encontrou dois barcos, ele foi num barco onde os pescadores estavam lavando as redes. Agora importa pensar que eles estavam lavando as redes. Só que a Bíblia diz que Pedro, pescou uma noite toda e não pegou nada. Agora importa pensar na Bíblia, o que é pescar uma noite toda e não pegar nada. Pescar uma noite toda na Bíblia, irmãos, é mais do que 12 horas sem sol. É mais do que você começar a pescar às 7, 8 horas da noite e acabar às 6 horas da manhã. Uma noite toda na Bíblia fala de um período negro, de um período onde as coisas não dão certo, de um período onde você não vê a luz no fundo do túnel, no período onde você não vê solução, no período onde que você acha que vem os recursos, não vem, as coisas não dão certo. Quando a Bíblia diz que o choro dura uma noite, a alegria vem pelo amanhecer, não fala de uma noite de choro, mas de um período onde você não vê luz, solução, porta aberta. Porque a Bíblia é um livro espiritual para pessoas espirituais. Então pescar uma noite toda e não pegar nada, fala de você trabalhar em algo e não ter retorno naquilo. Você investir em algo e não ter retorno, não ver solução nas coisas. Só que a Bíblia diz que ele estava lavando as redes, e Jesus, entre tantos barcos e pescadores, ele foi cujo pescador estava lavando a rede. Por quê? Porque você pescar, irmãos, você lavar a rede, depois de uma pesca abundante, frondosa, é bênção, é labassúria, é cantaraia. Agora você pescar uma noite toda e não pegar nada, e ter que continuar lavando a rede, não é simples, não é fácil. Não é fácil você continuar amando quando você não é amado. Não é fácil você continuar servindo quando você não é reconhecido. Não é fácil você continuar dando quando não vem de volta. Não é fácil você continuar lavando as redes, mesmo quando você pesca uma noite toda e não pega nada. Só que quem assim procede, já está criando um ambiente para uma pesca milagrosa. Então Jesus chama Pedro e diz: cara, põe teu barco aí agora, que o negócio vai ser forte. Só que pega o teu barco primeiro. Pedro, presta o teu barco, põe na água. Para quê, cara? É o que eu quero fazer, um culto aqui. E se eu ficar na terra fica complicado. Eu fico dentro do barco, na água, as pessoas dão espaço para me pregar, e eu aproveito o vento do mar, que deve ser um terral. Então, e a voz ajuda, a acústica. Então vamos lá. E você imagina um culto, Jesus pregando. O que você acha que aconteceu com quem era cego? O que você acha que aconteceu com quem era surdo? O que você acha que aconteceu com quem era endemoniado? O que você acha que aconteceu com quem tinha uma causa na justiça, irmãos? Todo mundo foi abençoado ali. Só que quando Jesus acaba de pregar, e todo mundo abençoado, todo mundo vai para casa abastado, tem uma pessoa, mano, que estava péssima, e que não mudou nada o estado dela. E quem era? Pedro. Pedro estava ruim? Não, Pedro estava péssimo. Ruim ele estava antes de pescando uma noite toda não pegar nada.
Isso ia ficar ruim. Agora ele estava péssimo. Por quê? Porque agora, além de não pegar nada, ele vê Jesus usar o barco dele para abençoar os outros, e ele mesmo, o problema dele não é resolvido. Alô? Você já emprestou o seu barco para ver Jesus abençoar os outros em coisas que você mesmo, o seu problema não é resolvido? Oi? Que bom que você está entendendo isso, porque para você entender quem Deus estabelece como uma base de edificação, vai ter que experimentar coisas que outros não experimentam, vai ter que passar por testes que outros não passam. Às vezes o cara está com... Irmãos, eu não estou falando de uma vida incoerente. Eu estou falando que um libertador, um homem que Deus escolhe, uma mulher que Deus escolhe para edificar coisas do céu sobre ele na terra, vai ter que lidar com coisas que não são simples de entender. Vai ter que lidar com coisas que vê você na sua vida, está no estreito, mas Deus ainda te usa para abençoar aquele que está com o mesmo problema. E o problema do outro que você aconselha e ora é resolvido, e o do seu continua. Eu não estou falando de pecado, eu estou falando de problema. Às vezes você está estreito na tua conta financeira, e vem alguém senta na tua frente para falar do problema dela, você dá um conselho, dá certo no outro dia, a conta dela está resolvida, a tua continua negativa. Oh, cara, eu sei que é. Eu sei que é. É como Filipe. Deus manda Filipe, traslada Filipe, encosta ali, naquela carruagem da rainha. Irmão, carruagem da rainha. Era uma carruagem de uma rainha. Você acha que era o quê? Um Fusca? Desculpa, irmão, se você tem Fusca. É isso que a carruagem te espera. Irmão, quem não teve um Fusca? Então tá bom. Era a carruagem de uma rainha. Lá vinha a carruagem. Irmão, aquela coisa... Eu imagino dentro, aquelas poltronas tudo vermelho, aveludado. Aquelas... Quem já viu, já sabe, quem já vê nos filmes... O cara foi, tinha um eunuco da rainha ali dentro que foi adorar em Jerusalém. E quando voltou lendo a Bíblia. E de repente, diz Jesus para Filipe: Filipe, encosta ali do lado dessa carruagem. E lá vai o Filipe no lado da carruagem. Digo, Deus, eu era para estar ali, esse cara era para estar aqui, meu Deus, porque eu te sirvo. Eu vou fazer prova contigo, Deus. E Deus disse ao Filipe: deixa eu dizer uma coisa para você. Sabia que ele foi adorar em Jerusalém, está voltando sem entender o que adorou? Sabia que você sabe e entende quem você adora? Ele está lendo a Bíblia e não entende, você tem a revelação. Explica para ele sobre o que ele está lendo, meu filho. Porque ele anda numa carruagem, mas não tem revelação. Você está aí suando, mas a revelação está com você. Eu quero ter a carruagem e a revelação, mas se puder ser só um, eu fico com a revelação. Porque eu não quero estar sentado numa poltrona, lendo a Bíblia sem entender o que eu estou lendo. Por isso que Jesus foi atrás daquele homem, porque o Senhor tem mais interesse em você entender o que está adorando do que propriamente está adorando. E o trabalho nesses dias, nesse tempo, é a gente, irmãos, exatamente recuperar o senso de quem nós estamos adorando. Por quê? Ouça, tem uma fatia da sociedade brasileira hoje, todo domingo, enche os templos evangélicos, sob a perspectiva que estão indo adorar o Deus verdadeiro. Entre outras fatias da sociedade brasileira, tem uma outra, que enche os centros de macumba, candomblé, umbanda, que na ideia desses que estão indo adorar o Deus vivo, verdadeiro, esses de cá estão indo adorar o diabo. A questão é que chega na segunda-feira da manhã, no outro dia, na segunda-feira de manhã, 70%, 80% desses que no domingo à noite foram adorar o Deus verdadeiro, estão com as mesmas angústias, com as mesmas alegrias daqueles que foram supostamente adorar o Deus contrário. Eu pergunto, que estão adorando no domingo à noite? O que estão adorando no domingo à noite? Porque na segunda-feira, irmãos, quem adorou o Deus verdadeiro no domingo à noite,
Na segunda-feira, seus clamores, suas angústias, seus choros e suas alegrias estão ligados aos valores eternos. Porque quem foi buscar o outro lado, foi para buscar para a sua vida, nesse tempo, nesse corpo, nessa vida. E sabe o que Paulo escreve em 1 Coríntios? Se esperamos em Cristo somente para essa vida, somos os homens os mais infelizes. Ou seja, o crente que busca Cristo só para essa vida é mais infeliz do que quem visita o outro lado. Então precisamos ter consciência. Não adianta pegar um bezerro de ouro e chamar de Deus. Irmãos, quando Israel construiu um bezerro de ouro, sabe o que ele disse? Esse é o Deus que nos tirou do Egito. O nome de Deus continuou o mesmo, mas o Deus que adoravam não era o mesmo. Eu sei, irmãos, eu fui um cara que vivi na igreja católica intensamente desde criança. Aos meus 25 anos de idade, dentro da igreja católica, quando eu tive um encontro com Jesus ressuscitado, a experiência foi tão forte, disse Deus, porque eu me relacionei com o Senhor morto. Eu beijei Ele todas as quaresmas, toda sexta-feira santa, desde o dia que eu me conheço por gente, até os meus 25 anos de idade. Na sexta-feira santa eu beijei o Senhor morto. Você não sabe o que aconteceu comigo o dia que eu entrei num grupo de oração chamado Renovação Carismática Católica, e eu tive um encontro com Cristo verdadeiro. Eu disse, Deus! Não adianta só mudar de nome, tem que mudar de Deus, mano. E Jesus vai em Pedro e diz, Pedro, é você, cara. E quando Deus olha para Jesus olha para Pedro, quando acabou tudo, Pedro desconsolado. Jesus disse, Pedro, vem cá, mano. Deixa eu te dizer uma coisa. Pega a sua rede e lança ao mar. Aí Pedro disse para Jesus, Jesus, deixa eu falar uma coisa para o Senhor, mas não se ofenda. Eu sei que para libertar demônio o Senhor é bom. Curar enfermo o Senhor é bom. Multiplicar pão, já veio falar que o Senhor multiplica também. Agora deixa eu falar uma coisa para o Senhor, que o Senhor não se ofenda, mas de pesca quem entende sou eu. E eu já pesquei uma noite toda, irmão. Você já percebeu, irmão, que a gente tem fé em Cristo Jesus para resolver o problema de todo mundo, mas quando chega no nosso, a gente quer explicar para Deus que não dá. Lembra que nós falamos ontem aqui? Os discípulos de Emaús tentando explicar para Jesus que ele estava morto, e Jesus tentando convencer eles que ele estava vivo. E disse, Pedro, o que você quer, meu filho? Você não quer uma pesca? Isso é o que eu queria, por isso que eu fiquei a noite toda, não peguei nada. Que tipo de pesca você quer? Eu digo, olha, para mim um lambari já dava, mas agora que eu vi o Senhor fazer usando o meu barco, agora dá licença. Eu quero uma pesca num padrão. Mas qual? Oh, é uma assim. Eu digo, tá bom, não tem problema. Então faz o seguinte, põe teu barco lá no fundo. Eu fico imaginando Pedro dizendo assim, Senhor, se vai fazer milagre, que diferença faz no fundo ou no raso? Não, meu filho, aqui no raso, para mim usar o teu barco, para abençoar os outros, você pode andar no raso, mas o que eu quero fazer na tua vida, sai do raso, vem para o fundo. Vem para o fundo. Porque aqui, quando eu mostrei que eu podia te usar, foi para entrar no teu barco, no fundo. Quando põe teu barco, entenda uma coisa, irmão. Jesus entrou no barco de Pedro para entrar no Pedro do barco. Por isso aquelas movimentações da sua entrada em Deus precisam ser largada para Ele poder entrar em você. O rio de Ezequiel não era o quanto que Ezequiel entrava no rio, mas quanto que o rio abraçava ele. Eu já falei isso no lugar. Deus colocou Ezequiel num rio. Ele estava com água nos arteiros. Eu fico imaginando que Ezequiel olhou assim, eita, aleluia, o rio de Deus é todo meu. O rio de Deus olhou para Ezequiel e disse, de Ezequiel só tem os pés. Porque não é o quanto que você tem de Deus, é o quanto que Ele tem de você. Porque Ele está à disposição de você e de mim inteiro.
Ele disse: meu filho, então vai, lança sua rede. Pedro não esperava, mano. Veio tanto peixe, tanto peixe, tanto peixe. Ele não estava preparado para aquilo. Mas Pedro era um pescador experiente, irmãos. Às vezes a gente trata Pedro como um pescador assim, doméstico. Não, a Bíblia diz que ele tinha sócios. Ele tinha uma companhia de peixe. Ele tinha tipo de peixe para todo. Ele tinha rede para todo tipo de peixe. Ele era um cara preparado para qualquer tipo de peixe. Ele só não estava preparado para um tipo de pesca. E qual? Uma pesca pela graça. Fora do conhecimento dele. Fora das habilidades dele. Fora da capacidade humana dele. Então ele se lança a tua rede. Ele pescou. E aqui é o ponto. O ponto que o pastor Medina leu. Que quando as redes encheram, a Bíblia diz que as redes iam se ia rasgando, ia rompendo. O que Jesus estava dizendo para Pedro? Pedro, entenda uma coisa. Para mim não é um problema dar uma pesca que você deseja. Para mim o meu problema é você ter rede para suportar o que você está pedindo. Porque a pesca, Pedro, estava pronta a todo momento. Eu só não liberei para ti porque eu preciso consertar suas redes primeiro. Eu preciso te estruturar internamente para você suportar o que eu tenho para liberar para você. Pedro, deixa eu te dizer uma coisa. Onde é que você pescou essa pesca milagrosa? Senhor, eu pesquei no mesmo lugar que eu pesquei a noite toda e não peguei nada. Agora eu estou entendendo. Está entendendo o que, Pedro? Agora eu estou entendendo que o senhor estava escondendo o peixe, não é? É exatamente. Porque eu vou dizer para você como é que funciona uma pesca de parelha. O proeiro, hoje tem radar, sonar e tantas coisas, mas não era assim. O proeiro, aquele cara bom da pesca, ele tem uma habilidade para ver o peixe. Ele percebe o peixe. Aí ele fala para a parelha, assim, olha, cerca que é cardume. E aí foi assim, Pedro olhou assim, eita, é peixe, gente, pode cercar, pode cercar. Quando ele cercava, quando ele ia fechar, Jesus dizia para o peixe, direita. E Pedro fechava, não dava nada, irmão. Tinha que refazer, rolar aquela rede tudo de novo. E Pedro disse, não é possível, eu tinha certeza que era peixe. Daqui a pouco brilhava outro negócio, Pedro dizia para a galera, para o outro barco, é cardume, fecha. Vai pela esquerda agora. E Jesus dizia, peixe, direita, peixe. E o peixe saía. Eu já fico imaginando no final da pesca, Pedro dizendo, gente, agora é esse. Pedro, você já está vendo, você já está em Nárnia já. Pedro, você está vendo, está tendo visagem já, Pedro. Jesus estava dizendo, Pedro, eu escondi todo o tempo o peixe de você. Porque o que você me pede, eu tenho mais interesse em te dar do que você de receber. Eu só não quero que o que eu te dê te arrebente. Deixa eu ajeitar as tuas redes, porque a pesca já está pronta. Irmãos, o que Deus está para fazer, já está pronto. Ele está ajustando e preparando o seu povo para aquilo que Ele vai fazer. Porque as nossas redes precisam estar ajustadas. É ajuste na pureza sexual para aquilo que Ele vai fazer. É ajuste no casamento para aquilo que Ele vai fazer. É ajuste na honestidade financeira para aquilo que Ele vai fazer. Ele está ajustando o seu povo para aquilo que Ele vai fazer. A pesca está pronta, o que Ele tem para entregar está pronto. Irmão, o vinho não é problema, o problema é o odre. Por isso que Ele quer mexer aqui dentro. E Ele mexia aí. E por isso que chega no final e diz, Pedro, a partir de hoje você não vai ser mais pescador de homem não, de peixe não. Você vai ser pescador de homem. Eu fico imaginando Pedro, então vai ser fácil, porque eu já tenho experiência na pesca. Não, você não está entendendo, Pedro. Sabe essa pesca que você não pode romper a rede? É porque para a pesca que eu estou te chamando, a sua habilidade não serve. Porque até agora você pescava o peixe vivo e matava. Agora você vai pescar o peixe morto e vai fazer viver. Isso a habilidade humana não te ensina. Nenhum coach, nem nenhum tipo de habilidade. Isso é só pelo Espírito. Ou você se entrega ao Espírito, ou você vai trabalhar na tua habilidade. Por isso deixa eu estruturar você. Entender o sacerdócio, irmão. Entender
como Deus estabelece. Pastor Medina, entendemos uma coisa, mano. Quando Jesus estabeleceu Pedro, tu és pedra, e sobre essa pedra edificarei a minha. Ou seja, a partir daquele momento, Jesus inaugurou Pedro como uma pedra de edificação. Alguém que na terra ia ser uma base para o céu a construir coisas. Quando Jesus fala sobre o sacrifício, sobre ser traído, sobre a cruz, Pedro intervém e diz: não, Senhor, tem piedade de ti. Jesus diz: para trás de mim, Satanás, você me serve como pedra de... Uau! Eu sempre digo isso, irmãos, eu insisto nisso. Na minha cabeça, quando Pedro teve aquela revelação, que Jesus deu a Pedro as chaves do reino, que Jesus estabeleceu Pedro, inaugurou ele como uma pedra de edificação, eu sempre pensava na minha cabeça: se o demônio tiver que entrar em alguém, vai entrar nos 11 que não tiverem revelação. Não, mas o demônio vai em Pedro, porque o demônio, mano, ele não tem interesse em quem não tem revelação. Por quê? Porque quem não tem revelação, quem Deus não inaugurou como uma pedra de edificação, não pode ser para Deus uma pedra de tropeço. Só pode ser para Deus uma pedra de tropeço quem Ele estabeleceu como uma pedra de edificação. Entenda uma coisa: o satanista não pode ser para Deus uma pedra de tropeço. O macumbeiro não pode ser para Deus uma pedra de tropeço. Só pode ser para Deus uma pedra de tropeço quem Deus estabeleceu como uma pedra de edificação. Eu e você podemos ser uma pedra de tropeço para Deus. O satanista não, o macumbeiro não, o grão-mestre da maçonaria não pode. Por quê, mano? Porque Deus não deu para ele sacerdócio. Só pode ser pedra de tropeço para Deus quem Deus estabeleceu como uma pedra de edificação. É por isso que eu preciso entender o meu sacerdócio, o meu lugar em Deus. Deus me estabeleceu como uma pedra. Entenda, tudo para Deus que é altamente valoroso é proporcionalmente perigoso. Por isso, quem Deus estabeleceu como uma pedra para Deus construir, pode ser para Deus uma pedra de tropeços. Entender a minha realidade, compreender o meu sacerdócio. Irmãos, ouça-me, você é para Deus a esperança e a glória. Glória é porque Cristo em vós, esperança. Só que tudo que é altamente valoroso é proporcionalmente perigoso. O que Deus estabeleceu para construir é o que pode destruir. Porque para o reino do Espírito, tudo que é altamente valoroso é proporcionalmente perigoso. Porque, irmãos, que a mesa da ceia, Paulo diz: olha, gente, se vocês não discernir a ceia, ela pode matar. Tem gente que está doente na igreja porque não discerniu a ceia. Paulo escreveu, teve gente que já morreu por conta disso. Aí sabe o que a gente fez, irmãos? A gente, em vez de se juntar para discernir a ceia, não. A gente passou a se separar da ceia, porque a ceia pode matar. Pelo amor de Deus, irmão, deixa eu te pedir uma coisa: não transforme aquele que se intitulou o pão da vida como o pão da morte. Por quê? Porque se a ceia comida errada pode matar, pode destruir, o que pode acontecer se a igreja se entender a ceia, discernir a ceia? O que Deus não pode fazer? Ele pode curar, libertar câncer, o que você achar, porque Ele é o pão da vida, não é o pão da morte. Se o sangue de galinha pode destruir um casamento, pode quebrar uma empresa, o que o sangue do cordeiro não poderá fazer? Porque tudo que é altamente valoroso é proporcionalmente perigoso. Então, quando Paulo estabelece o valor da ceia, não é para a gente ficar com medo de correr dela, não, mas para entender corretamente, para curar a terra. A gente concorda fácil na nossa teologia que tudo caiu em Adão. Por que a gente não reúne para concordar que tudo foi levantado em Cristo? Mas entenda, tudo que é altamente valoroso é proporcionalmente perigoso. Quando você era ímpio, saía um demônio, entrava um, agora você está salvo. Se sai um, você não tampa, volta 7. Porque tudo que é altamente valoroso para Deus é proporcionalmente perigoso. Quando o diabo entrou na serpente, qual foi a pessoa que Satanás usou para derrubar o homem? Esses homens agora já sabem quem é, fica com medo de falar. Por favor, meu irmão, tem medo não estou falando da sua esposa não, nós estamos falando da esposa de outro cara, amém? Quem foi a pessoa que o diabo usou para derrubar o homem, irmãos?
A sua esposa. A esposa daquele homem, o diabo usou para derrubar ele. Por quê? Quem foi que Deus estabeleceu para ajudar aquele homem? Tudo que é altamente valoroso é proporcionalmente perigoso. Só tem o poder de destruir com força aquele que Deus estabeleceu para te ajudar com força. Por isso é preciso que a esposa entenda o sacerdócio dela. Porque uma vez que ela se estabeleceu como esposa, ela não fica mais com um elemento neutro. Ou ela destrói, ou ela edifica. Porque a sábia e a tola não é uma mulher, e a tola é uma mulher, a sábia é outra. Não, toda mulher tem dentro de si a tola e a sábia. Ela escolhe qual que ela aciona. Se ela não acionar uma, a outra se aciona sozinha. Agora a tola você não precisa acionar, ela vem sozinha. Por quê? Porque o fruto você tem que produzir, mas as obras da carne são manifestas, elas vêm sozinhas. E a Bíblia diz que a mulher sábia edifica a sua casa, e a tola com as próprias mãos a destrói. Então como que uma mulher destrói? Quando ela usa as próprias mãos. Sempre que você usar as próprias mãos, você destrói. A sábia não usa suas mãos, a sábia deixa Deus construir, por isso que ela edifica. Por isso que quando a mulher entende o seu sacerdócio, ela não disputa com o marido. No seu sacerdócio, ela potencializa a autoridade do marido. Porque eu já falei, para o homem Deus deu autoridade, para a mulher Deus deu poder. E quando a mulher entende o poder que tem, é tentada a tirar a autoridade do homem. É aí que tudo cai. Porque Gênesis 3:3, a serpente chegou para Eva e disse: não é bem assim, amiga. Não é bem assim. Verdade é que se você comer o fruto, serás igual a Deus. No próximo versículo ela cai. Cai quando? Quando ela aceita a proposta do empoderamento. Sempre que você aceita a proposta do empoderamento, você começa a cair. Agora deixa eu dizer uma coisa para você que é pedra de edificação. Nada empodera mais do que o dom. Vou repetir isso. Nada empodera mais do que o dom. Cargo empodera. Título empodera. Dinheiro empodera, mas nada empodera mais do que o dom. Por isso na igreja quem tem dom manda até quem tem dinheiro. Por isso entender o seu sacerdócio, meu irmão, é você acionar ele como pedra de edificação. Porque se você não acionar ele como pedra de edificação, você não fica no elemento neutro. Você vai ser pedra de tropeço para Deus. Entenda uma coisa, o Lúcifer caiu não quando ele tentou fazer algo diferente. Ele caiu quando tentou ganhar alguma coisa com aquilo que já fazia. Entendeu? Meu sacerdócio é ponto vital para mim ser para Deus na terra uma pedra de edificação. Quando Deus se estabelece como uma pedra de edificação, você não é mais um elemento neutro. É por isso que eu digo que uma pedra de edificação, um homem e uma mulher de Deus. Irmãos, quantos macumbeiros já fizeram alguém na igreja cair? Quantos? Que você sabe? Quantos pastores já fizeram muita gente na igreja cair? Porque só pode ser para Deus uma pedra de edificação quem Ele estabeleceu como uma... Só pode ser para Deus uma pedra de tropeço quem Ele estabeleceu como uma pedra de edificação. Entenda, em Cristo Jesus você não é um elemento neutro. Quem lembra de um homem chamado Simeão? Oh meu Deus. Mas também eu sei porque eu vi antes em casa para parecer que eu... Irmão, tinha um homem chamado Simeão, que ele entrou no templo. Ele apresentou o bebê para Deus. Quando ele apresentou aquele bebê no 8º dia, ele disse: Senhor, já posso morrer agora, porque meus olhos já viram a salvação de Israel. Eu estava esperando. E depois eu serei, está em Lucas 1, 2, alguma coisa por ali. Ele levanta o bebê e diz: esse bebê será causa de soerguimentos e elevação para uns e causa de queda para outros. Porque em Cristo Jesus há um corte na vida da pessoa. Ou ela cai, ou ela levanta. E a partir dali, ou ela é pedra de tropeço, ou é pedra de edificação. É por isso que eu preciso entender o meu sacerdócio em Deus. Não é o quanto que eu faço, não é o quanto que eu faço para Deus, não é o meu, é o quanto que eu estou operando, executando a minha vida no meu sacerdócio, para ser para Deus uma pedra de edificação. Porque o meu sacerdócio vai dizer o Deus que eu adoro. Entenda, mano. Deus falou para Adão: Adão, eu te coloco aqui nesse jardim,
você vai guardar esse jardim. E você vai cultivar esse jardim. É interessante porque Deus mandou Adão guardar o jardim. Timóteo diz que não foi o homem que foi enganado, mas a mulher que foi enganada. Outra tradução diz que o homem não foi seduzido, quem foi seduzido foi a mulher. Mas em Romanos a Bíblia diz que por um homem o pecado entrou no mundo. Por quê? Porque o diabo, antes de entrar na serpente, teve que entrar no jardim. E Deus falou para Adão: guarda esse jardim. O que é ser sacerdócio? É ocupar o território que Deus te deu e proteger o território que Deus te deu. Agora, proteger o território que Deus te deu não é brigar com outro irmão que quer fazer, que quer cantar no seu lugar ou pregar no seu lugar, não, irmão. É no reino do Espírito você proteger, porque quando Adão pecou, Adão perdeu o território que Deus deu para ele. Ele, se você vai guardar e você vai cultivar. Quero o serviço dele, quero o sacerdócio dele. Adão, irmãos, meu pastor, o apóstolo Luiz Hermínio, disse que ele era um jardineiro. Porque ele mexia na terra, ele cultivava a terra. E o meu pastor disse que é por isso que quando Jesus ressuscitou, as mulheres confundiram ele com um jardineiro. Por quê? Porque ele estava restaurando todas as coisas. Só que um dia, no cultivo de Adão, deu um problema. Adão pecou, Adão caiu, Adão não se encontrou com Deus. Lembra que ele faltou o lugar do encontro? Porque ele foi se encontrar com outro Deus, que se propôs ser Deus. E agora, ele teve problema no cultivo. Adão nunca usou luva. Ele mexia na terra, de repente deu aquela espetada. Por quê? Porque quando Adão pecou, Deus estabeleceu uma sentença para a terra. A terra daria espinhos e abrolhos. E o que é os espinhos e abrolhos na terra? É o coração do homem, que é a humanidade do homem, porque Deus fez o homem da terra. A sua humanidade Ele fez da terra. Na queda do homem, o coração do homem passou a ter espinhos e abrolhos. E ele endureceu, ele empedrou. Por isso que na explicação da parábola do semeador, um território, o solo, o terreno estava pedregoso, estava endurecido, que é o coração do homem caído. No outro solo, como estava, tinha espinhos que sufocavam a semente, porque estava falando do coração do homem. Em Mateus 15, Jesus diz que do coração do homem procede adultério, mentira, engano. A gente gosta de dizer que vem do diabo, mas Jesus diz que vem do coração do homem. E agora ele foi e espetou a mão. Ele tem problema no seu cultivo. Eu fico imaginando que ele foi atrás de luva, ou ele já pegou um garfo para mexer na terra. Ou então ele foi falar com Deus e disse: Deus, estou com um problema no meu cultivo. Como que eu faço para consertar o cultivo? E disse: meu filho, não queira consertar o cultivo. Você está cultivando espinho porque você errou o culto. Conserta o culto que você cultiva, o que é bom. Por quê? Porque o cultivo fala de quem você está cultuando. É mais de consertar o cultivo, é consertar o culto. Porque o cultivo denuncia quem eu estou cultuando. É por isso que eu falei que tanta gente que supostamente se encontra com Deus no domingo à noite, e por que na segunda-feira está cultivando coisas que não são concernentes ao Deus que pensa adorar? Porque se você cultiva o Deus verdadeiro, como que você pode cultivar mentiras? Se cultua o Deus que é um Deus de perdão, como pode cultivar rancor e discórdia? O meu cultivo denuncia quem eu estou cultuando. Então, o meu sacerdócio, ou ele vai ser para Deus uma pedra de tropeço, ou uma pedra de edificação. O que me coloca como pedra de edificação é quando eu assumo o meu sacerdócio. É mais do que fazer coisas para Deus, mas assumir o espaço que Deus me deu, o lugar que Deus me deu. Não é ser super, ultra, mega espiritual. É eu ocupar os espaços que Deus deu para mim, que são meus. É o meu sacerdócio. Por quê? Porque o diabo, irmãos, ele opera no meu sacerdócio quando eu não ocupo os lugares que são meus. O que é sacerdócio? Sacerdócio, irmãos, ele é uma ponte. Por isso que na igreja católica, o nome para o Papa é Sua Santidade o Pontífice, o Papa. Ele é chamado de Pontífice. É o título dele. Por quê? Porque a igreja romana colocou o Papa no lugar de Jesus. E a nossa ponte, o nosso mediador, quem é? É Jesus.
E o que Jesus é? Ele é uma ponte. Em Cristo Jesus, a terra pode tocar o céu. Em Cristo Jesus, a morte pode tocar a vida. Em Cristo Jesus, a doença pode tocar a cura. Porque sacerdócio é você ser uma ponte que liga a necessidade à provisão. Então não é o quanto que eu faço para Deus, mas é o quanto que eu estou trabalhando no meu sacerdócio real. Aquilo que Deus deu para mim. De fato e de verdade. Porque se eu não ocupar esse espaço, o diabo vem e ocupa. Por quê? O diabo, irmãos, ele não tem lugar. Ele trabalha com os lugares que Deus deu para os seus filhos ocupar, e ele não ocupa. Quanto lembra a parábola do trigo e do joio? Enquanto o mesmo terreno que foi preparado para o plantio do trigo, enquanto os homens dormiam, o inimigo plantou porque o inimigo não tem território. Ele planta nos lugares que Deus estabeleceu para os seus filhos e eles não ocupam. Então não é o quanto que um homem faz, é o quanto que ele culpa de sacerdócio. Não é o quanto que uma mulher é super e poderosa, é o quanto que ela ocupa o seu sacerdócio. Na Bíblia Sagrada, no reino de Deus, irmãos, uma mulher, ela não edifica uma carreira, nem um ministério, ela edifica um lar. É o seu sacerdócio. É o seu sacerdócio. Tá, mas então eu trabalho fora, será que eu estou em pecado? Irmãos, olha para a mulher de Provérbio 31. E você vai ver que ela não era uma mulher com a barriga encostada num fogão. Mas ela levantava de madrugada e ordenava toda a sua casa. Se a sua casa está ordenada, se o seu sacerdócio está sendo cumprido, se não é a avó que educa o teu filho, se é você que educa o seu filho, se não tem outro ocupando o teu lugar, porque, irmão, se você não ocupa o seu sacerdócio, não importa quão maravilhosa seja a pessoa que está fazendo, você dá lugar. O que é o diabo? O diabo é um anjo fora do lugar. E quando esse anjo fora do lugar, o que ele fez com a mulher? Tirou ela fora do seu lugar. E o que a mulher fez com o homem? Tirou o homem do seu lugar. Porque, irmãos, tudo fora do seu lugar vira demônio, ainda que seja anjo. Ocupar o seu lugar é você estar no seu sacerdócio. Não é o quanto que você faz que impressiona, mas o quanto do seu sacerdócio, o lugar que Deus te deu está sendo ocupado para ser para Deus uma pedra de edificação e não de tropeço. Pelo amor de Deus, fala qualquer coisa aí, gente. Oh, tá bom, eu vou contar que foi verdadeiro. Mas é uma realidade, irmãos, nós voltamos para o fundamento da palavra. O meu sacerdócio. Eu ocupar o espaço que Deus me deu, que é meu. Porque você pode estar trabalhando exatamente na mesma coisa que você começou a fazer para Deus e já ter perdido o seu sacerdócio. Quer ver uma investida que o diabo deu para roubar o sacerdócio de Abraão? Gênesis 14. Só deixa eu contar rapidamente. Quantos lembram que Abraão tinha Ló como um filho? Amém. Isso aqui é outra história, é longo. Porque quando Deus estabeleceu Abraão como pai de nações, antes dele ter um filho legítimo, ele teve que ter um coração de pai, entender que ele era pai de qualquer pessoa, irmãos. Num sacerdócio real, seu filho, mano, é meu filho. Meu filho é seu filho. Se o meu filho está em Deus, seu filho está em Deus. Se o seu filho não está em Deus, o meu filho não está em Deus. Porque ele é o nosso filho. Porque no reino de Deus o pai é nosso. No reino de Deus o pão é nosso, não tem o meu. Então não é a questão de apontar o dedo, mas de entender que estamos numa guerra coletiva. Por isso que Abraão, para legitimar-se diante de Deus e ter um filho próprio, ele precisou ter um coração de ser pai de quem não tinha pai. Porque o pai de Ló morreu muito cedo. E Abraão trouxe Ló. E quando Deus disse, sai da sua terra, da sua parentela, ele cuidou de Ló, irmão. Chegou um dia que Ló prosperou tanto na mão de Abraão, que Abraão disse, Ló, está na hora de eu te emancipar, por causa da tua prosperidade, que eu consegui para você. Quando você lembra que Ló foi parar em Sodoma? Mais tarde, irmão, deu um BO. O rei de Sodoma resolveu entrar numa guerra.
E não era uma guerra mais ou menos, era uma guerra de 4 reis contra 5 reis. E Sodoma ficou do lado dos reis que perderam a guerra. E sabe o que aconteceu? Levaram o rei de Sodoma e levaram toda a população de Sodoma junto. Abraão, quando soube, o que ele fez? Teve que entrar na guerra para recuperar Abraão. Ló, porque ele emancipou Ló, mas não deixou de ser pai. Então ele entrou na guerra. A Bíblia diz que ele preparou, eu acho que está, versículo 12. Versículo 12. Pode botar ali, mano? Se não dá, vou ler. Chegou? Também tomaram Ló, que habitava em Sodoma, filho do irmão de Abraão, e os seus bens, e foram. Então veio um que escapara e contou para Abraão, um hebreu que habitava junto, versículo 14. Ouvindo, pois, Abraão, que o irmão estava preso, armou seus criados, nascidos em sua casa, 318, e os perseguiu até Dan. E dividiu contra eles e os perseguiu, versículo 16. E tornou a trazer todos os seus bens, e tornou a trazer também a Ló, seu irmão, e os seus bens, e também as mulheres e o povo. Ele trouxe toda a população de Sodoma. Ele trouxe todos os despojos de guerra. Ele trouxe tudo e veio, porque ele foi buscar Ló, mas ele salvou todo mundo. O rei de Sodoma saiu-lhe ao encontro. Fica com essa frase. Quando ele está voltando com Ló, com toda a população, o rei, irmão, não foi guerrear não. Ficou em algum lugar. Porque quando Abraão está vindo com Ló, com toda a população, e todo o dinheiro, e toda a conquista, os despojos, que ele teve nos seus primeiros despojos de guerra, o rei de Sodoma só aparece, mano. Depois veio ao seu encontro. Depois que voltou de ferir esse nome desse rei aí, e os reis que estavam com ele até o vale de Safé, que é o vale do rei. E Melquisedeque, rei de Salém, trouxe pão e vinho. E era este sacerdote do Deus Altíssimo. Veio outro rei também ao seu encontro, Melquisedeque. Nós sabemos que é o próprio Cristo. Hebreus fala que Jesus é o sacerdócio segundo a ordem de Melquisedeque. Que Melquisedeque? E não sei quem ali explica, o escritor de Hebreus, que ele não tinha nem genealogia, ou seja, nem quem era o pai, nem quem era o filho, nem de onde vinha, nem de quem nasceu e quem gerou, por quê? Porque ele é o alfa, o ômega. Amém? E o que aconteceu com Melquisedeque? Melquisedeque abençoou ele. E trouxe pão e vinho. E era este o sacerdote do Deus Altíssimo. Próximo. Abençoou e disse: bendito seja Abraão pelo Deus Altíssimo. Bora. E bendito seja o Deus Altíssimo que entregou os teus inimigos nas tuas mãos. Abraão deu-lhe o dízimo de tudo. O rei de Sodoma disse a Abraão: dá-me a mim as pessoas e os bens toma para ti. Volta, 22, mano, desculpe. É que eu estou tentando ser rápido. Abraão, porém, disse ao rei de Sodoma: levantei a minha mão, Senhor, o Deus Altíssimo, possuidor dos céus e da terra, 23, jurando que desde um fio até a correia de um sapato não tomarei coisa alguma de tudo que é teu, para que não digas: eu enriqueci Abraão. Uau! Entenda uma coisa, irmãos. A primeira vez que a palavra dízimo entra na Bíblia está aqui. Entenda uma coisa: dízimo é primícia, é oferta de primícia. Não existe quem não dá dízimo. Você dá o dízimo. Aquele crente que diz que não crê em dízimo também dá o dízimo. O ateu dá o dízimo. O espírita dá o dízimo. Por quê? Porque dízimo é uma lei divina, eterna. Ele não fica com você. Tem coisa que Deus não te deu o direito de fazer ou não fazer, mas para quem fazer? Como fazer? Irmãos, Adão não tinha o direito de comer ou não comer. Imagina, Deus fala a Adão, isso aqui você pode comer, isso aqui você não pode. Adão disse: olha, já que eu sou o primeiro de uma série, para não dar problema, eu não vou comer nada. Não, irmãos, Deus fez Adão o estômago e a fome. Adão não tinha direito de comer ou não comer, mas do que comer e da mão de quem comer. O salmista diz: tributai ao Senhor louvor, glória, força e honra. O que é tributar? Tributar é imposto. Imposto não é você que escolhe dar, ele é recolhido de você.
Quando você comprar qualquer coisa, uma água mineral dessa, o imposto já foi recolhido. Quando o salmista diz tributai ao Senhor louvor, glória, força e honra, ele está dizendo, a tua vida vai glorificar alguém. Sua força você vai dar para alguém. Você vai acabar honrando alguém. Já que você vai dar louvor, força, honra e glória a alguém, escolha dar ao Senhor louvor, glória, força e honra. Isso vai ser tirado de você, você vai dar para alguém. Paulo escreve, não vos embriagueis com o vinho desse mundo, mas enchei-vos do Espírito. Ele não está falando de cachaça não. Ele está falando do vinho desse mundo, do que esse mundo oferece para você assistir, comer e criar pensamentos e cultura a partir daí. Ele diz, não, enche do Espírito. Sabe o que ele está dizendo? Você não vai ficar sem beber, você vai chapar. Já que você vai chapar, chapa de Deus. Fica doidão do Espírito, meu filho. Dízimo você não escolhe dar não, você vai dar para alguém. Você já está dando, eu também. Acontece que quando Abraão tem uma conquista financeira, ele vem. 2 reis veio ao seu encontro. Dízimo você não escolhe se dá ou não dá, você vai dar. Você escolhe se dá para o rei de Sodoma ou se dá para Melquisedeque. Mas aonde que o diabo tentou roubar o sacerdócio de Abraão? Porque o Melquisedeque veio e lhe deu pão e vinho. O rei de Sodoma disse, olha Abraão, as pessoas, as coisas, os ganhos, a conquista financeira, os despojos, você fica para ti, as pessoas você dá para mim. Ouça-me. Quem está debaixo do espírito de Sodoma vai dizer o seguinte, corre atrás das coisas. Esposa, corre atrás das coisas. Seu marido deixa que eu cuido. Corre atrás das coisas, homem. Seus filhos, pode deixar que eu cuide. A sua esposa dá para mim. Ele vai aliciar seu coração para coisas. E as pessoas, você dá para ele. Mas se você encontrar quem está debaixo do sacerdócio Melquisedeque, você vai ganhar pão e vinho, mano. Então invista o seu dinheiro em quem te dá pão e vinho, e não em quem te alicia a ganhar coisas. Enquanto não traz os valores da família e das pessoas. Por isso que Abraão disse assim, olha, não, meu filho, você não está entendendo. Eu não entrei nessa guerra por causa de dinheiro. Eu entrei nessa guerra por causa de pessoas. Eu entrei nessa guerra por causa de um filho. Eu entrei nessa guerra por causa de um órfão. Eu entrei nessa guerra por causa de alma. Ouça, meu mano. Quando o diabo, ele vê que eu e você não vamos parar de guerrear, ele vai tentar mudar o motivo da nossa guerra. Quando os despojos começam a aparecer. Por isso que muitos ministros e muitas ministras começaram guerreando por almas, e no meio do caminho, quando viram os despojos, passaram a guerrear por coisas. Abraão podia continuar guerreando, mas o sacerdócio ele perdia. Porque quando coisas importam mais do que pessoas, você já perdeu seu sacerdócio. Então quando você escutar alguém pregar, vem fazer o teu propósito de vida para 2020, que seu propósito de vida seja você ser o melhor marido para sua esposa e o melhor pai para os seus filhos. Que seja você ser a melhor esposa para o seu marido, uma melhor mãe para os seus filhos. Que seja você ser o melhor funcionário para o seu patrão e você ser o melhor patrão para o seu funcionário. Porque Deus investe em você. Só você pode ser uma pedra de tropeço para Deus. Quando Jesus veio nesse mundo, ele não pegou o chicote e foi no palácio de Herodes. Ele pegou o chicote e foi na igreja. Ele foi limpar a igreja, ele não foi limpar o governo. O santo se santifique mais e o sujo. O problema é que hoje o santo quer limpar o sujo, ele não quer se santificar, ele não quer se limpar. A igreja, irmão, não tem que brigar com o governo. A igreja não é ativista, a igreja é profética. A igreja não vai para a rua bater panela e fazer passeata. Ela entra nas regiões celestiais para ganhar aquilo que Deus estabeleceu, onde ela tem autoridade. Não dá tempo de ler, né? Sabe o que está escrito em Isaías? Que as águas de Noé destruíram o mundo. Não foi as águas do dilúvio, mas foi as águas de Noé. Quando a água da igreja, Jesus ele disse que lava a igreja pela água da palavra. Quando a igreja viver nas águas de Deus, o juízo sobre o mundo vem, fica tranquilo.
E Deus usa o improvável. Irmão, deixa eu te falar uma coisa. Quem foi que derrubou Jezabel? Um homem chamado Jeú, quem lembra? Arrancou ela, mandou ela, joga essa mulher lá de cima. E ela caiu do trono dela. Por que ela caiu do trono dela? Porque antes de Jeú derrubar Jezabel do trono, Elias veio antes e derrubou o trono de Jezabel. Como? Com trocando altares. Por quê? Altar define trono, trono define governo. Não adianta, a igreja ajuda o governo levantando altares para Deus e não indo para a internet fazer confusão. E sabe o que a Bíblia fala sobre Jeú? Fala que ele guiava como um louco. Porque o Jeú, mano, pode ser qualquer Trump, Bolsonaro, qualquer coisa. Se a igreja fizer o seu papel, Deus usa qualquer um. Então não queira governar, não queira converter Jeú, não. Deixa Jeú da doideira dele. Fica no papel da igreja, mano. Construindo altares, entrando nas regiões celestiais, fazendo o seu papel de sal na terra e luz no mundo. Fique no seu sacerdócio. Ainda que não dê ibope, ainda que não dê like, ainda que não dê views, ainda que não dê nada, fique no seu sacerdócio. Porque só eu e você podemos ser pedra de tropeço para Deus. Fique de pé comigo. Eu sei que está tarde, a gente tem vontade de ir mais longe, mas eu quero respeitar. O que eu já não respeitei já foi, né? Mas agora eu quero respeitar. Assuma o seu sacerdócio. Não adianta, irmão, brigar com a LGBT ou coisa desse tipo, irmãos. Só eu e você podemos ser uma pedra de tropeço para Deus. Só eu e você. Quem Deus estabeleceu como uma pedra de Deus, para Deus construir coisas, é que pode ser para Deus uma pedra de tropeço. Por isso, Deus está ajustando o nosso sacerdócio, porque Ele vai fazer coisas grandes, mano. O que Deus está para fazer é algo muito forte. Por isso que Ele está realinhando o seu povo. Eu tenho dito isso, não faz mal se eu me torno repetitiva. Deus está reordenando uma batalha, reorganizando o seu exército e refazendo os seus soldados. Por isso que Ele está reconectando pessoas, Ele está reorganizando o seu exército. O seu sacerdócio. Eu quero declarar a Deus, ajustando o nosso sacerdócio. Ouça, mano. Irmãos, entenda uma coisa, não se escandalize. Eu fui salvo dentro da igreja católica com padres, irmãos, que tinham problema com homossexualismo. Padres homossexuais impunham as mãos sobre as pessoas. Eu vi ela ser batizada com o Espírito Santo. Porque quando Deus quer salvar, Ele não tem critério. Por isso que a própria cruz é um escândalo. Por isso que quando o povo saiu do Egito, irmão, é salvação. Eles foram batizados no Mar Vermelho. O mar abriu e eles saíram e passaram. E o mar garantiu eles. O mar disse: olha, vocês estão batizados, vocês estão salvos. Você acha que o povo saiu do Egito porque estava santificado, porque jejuou, porque orou, porque largou o pecado? Não, irmão. Quando chegou no final, o próprio faraó empurrou eles, enxotou eles. Por quê? Porque a salvação é de graça. Pela graça sois salvos. Eles passaram no Rio Jordão, no Mar Vermelho. O Mar Vermelho abriu, eles passaram. E aleluia, cantaraia, foi glória. Mas para entrar em Canaã, que é reino, já não é mais salvação, é reino. O ingresso para entrar em Canaã era o Rio Jordão. Era o batismo no Rio Jordão. Para passar no Mar Vermelho, depois que eles foram salvos, não precisou nem altar nem sacerdócio. Mas para entrar em Canaã, Deus diz: constrói um altar e põe os sacerdotes aqui, porque aqui precisa de altar e sacerdócio. Para salvar, meu irmão, Deus usa de qualquer jeito, porque a lei do resgate não tem critério. Por isso que a cruz é um escândalo. Porque é o santo morrendo no lugar do pecador. Mas para se estabelecer em Canaã, precisa do sacerdócio. O homem que Deus usou, irmãos, para tirar o povo do Egito, ele não tinha senso de família. Moisés não tinha senso de família. Quero usar aqui as palavras do meu pastor. Moisés não tinha senso de família. Moisés não tinha senso de paternidade.
Moisés foi criado por 3 mulheres: sua mãe, sua irmã e a filha de Faraó. Por isso que quando ele saiu, ele não circuncidou seu filho. A esposa dele é que foi circuncidar o filho. Ele não tinha senso. E quando foi para entrar em Canaã, o povo não podia entrar porque os pais não circuncidaram seu filho no caminho. Está escrito. Porque Moisés não tinha senso de paternidade, não tinha senso de família. Agora o homem que Deus escolhe para entrar em Canaã, qual é a marca dele? Quanto a vocês eu não sei, mas quanto a mim, eu e minha casa serviremos ao Senhor, porque reino começa com família. Num plano de salvação, mas você pode ser usado de qualquer jeito, pode estar em adultério, pode estar cheirando cocaína, e Deus está fazendo, usando você para curar e coisas do tipo. Mas para construir um reino de sacerdócio precisa vir. As famílias precisam ser restabelecidas. E Ele virá, porque eu estou debaixo de uma profecia, você também. Ele vai converter o coração dos pais aos filhos e dos filhos aos pais. Vai haver uma reconexão geracional nunca vista nem imaginada antes. Eu não quero ficar fora disso, que você não fique, que ninguém de nós fica. O nosso adorador aqui, irmãos, você ressaltou muito bem, Theo querido. Ressaltou muito bem aqui que nos últimos dias o amor de muitos esfriará. E tem uma única notícia boa no meio disso, é que tem um amor de poucos que não vão esfriar. E quem quer ser esse poucos aqui, mano? Só tem um jeito de você fazer parte dos poucos, é fazendo o que poucos fazem. Porque nunca vamos fazer parte do pouco fazendo o que muitos fazem. Por isso o Senhor está chamando e convocando seus sacerdotes. Só a mulher assumindo o seu sacerdócio, o homem assumindo o seu sacerdócio. Quando eu falo mulher ou homem, irmão, não importa se está casado, se está solteiro, mas é o seu sacerdócio. Você ocupando o seu lugar para o inimigo não plantar o joio ali. Pai, nós te damos graças por essa noite, Pai. Nós te damos graças, irmãos. Eu falei, irmãos, porque eu pedi para os irmãos virem aqui um pouquinho, mais 5, 6 minutos. Não é possível que isso vai fazer a gente perder o horário amanhã. Mas eu gostaria de orar para você e deixar que eles terminem de ministrar pelo menos um louvor, uma adoração. Eu quero declarar, eu e você entrando no sacerdócio, Senhor. O teu sacerdote, há um sacerdócio para você. Não é o quanto que você faz, é o quanto do seu sacerdócio você trabalha. O quanto do teu cultivo mostra quem você está cultuando. O quanto do teu cultivo mostra quem você está cultuando. É o quanto do teu cultivo tem menos espinho e mais quebrantamentos. É o quanto do teu cultivo tem menos endurecimento e mais quebrantamento. Eu quero declarar o espírito da profecia tocando você e tocando a mim, convertendo o coração dos pais aos filhos e dos filhos aos pais. Homens e mulheres, moços e moças, meninos e meninas. Ah, meu Deus, debaixo do espírito da profecia, ocupando os seus devidos lugares, ouvindo o som da trombeta, se posicionando em suas fileiras, porque o Senhor virá. Levantai, ó portas, as vossas cabeças, porque entrará o Rei da Glória. Quem é esse Rei da Glória? O Senhor dos Exércitos, Ele é o Rei da Glória. Irmãos, o Rei da Glória não é o Pai, ainda que Ele seja. O Rei da Glória não é o Mestre, ainda que Ele seja. O Rei da Glória não é o Bom Pastor, ainda que Ele seja. O Rei da Glória é o Senhor dos Exércitos. É no meio da guerra que o Rei da Glória entra, mas Ele precisa de portais. Levantai, ó portas, as vossas cabeças, e entrará o Rei da Glória. Que Deus abençoe sua vida, seu coração. Vamos adorar o Senhor. Pastor Rodrigo, vem cá, por favor. Vamos adorar o Senhor por mais um pouquinho que seja.